Fala, Tricolada! Belezinha? Tô na área aqui para dar uma atualizada a vocês sobre tudo que aconteceu nessas últimas horas aí, falando de Fluminense, contratação, saída de jogador, especulação. O vídeo tá bem interessante, assista até o final e deixa aquele like esperto, se inscreva e clica no sininho para receber as notificações. Faço vídeo todos os dias falando de Fluminense. Vamos falar de Camilo Cândido. O Fluminense tem uma necessidade tremenda de contratar um lateral esquerdo. O nome do Camilo Cândido já foi levantado aí pela imprensa, pela mídia. Foi desmentido, tentaram desmentir a negociação. E parece que a coisa está começando a caminhar e o Camilo Cândido começa a se aproximar das Laranjeiras. E o problema da lateral esquerda ser resolvida. Só que tem um jogador do Fluminense envolvido nessa transação aí entre o Fluminense e o Nacional do Uruguai. Primeiro eu vou trazer uma informação do Netflu, que procurou o empresário do jogador, que é o Daniel Gutierrez, para confirmar o interesse do Fluminense na contratação desse lateral esquerdo, que é bom jogador, conhece da posição, jogou na seleção uruguaia, joga na seleção uruguaia, é bom no ataque, é bom na defesa, é um jogador que viria para resolver o problema da lateral esquerda do Fluminense. Isso é fato. Então vamos lá. Daniel Gutierrez, empresário do Camilo Cândido. 2 pontos, vamos abrir aspas. Existe o interesse do Fluminense, sim. Entretanto, ainda não iniciamos nenhuma negociação. Eu prefiro não falar sobre isso, mas me perguntaram quais eram as condições econômicas. O Fluminense perguntou ao Nacional do Uruguai o que o Fluminense precisava fazer para tirar o Camilo Cândido de lá, já que ele tem um contrato ainda em vigor com o Nacional, se eu não me engano, até 2025. Aí ele completa, dizendo o seguinte: o que pesa é essa questão. Que questão? Capim, bufunfa. Parece que o Fluminense está tentando resolver essa questão. De que forma? Aí que tá. Vamos lá. O setorista do Nacional, o senhor Leonardo Pinheiro, acho que esse é o nome do cidadão, ele trouxe a informação que o Fluminense deseja Camilo Cândido e estaria oferecendo ao Nacional Michel Araújo, que também é uruguaio, ao Nacional do Uruguai, como parte da negociação pelo lateral esquerdo. Ele deve custar uma grana, a gente não sabe ainda o valor que foi pedido, e o Fluminense está levando, tem aqui o Michel Araújo, que é o uruguaio, te interessa, aí você faz um abatimento, ou até mesmo uma troca entre os jogadores, envolvendo alguma quantia, e a gente acerta a situação. Eu resolvo o meu problema na lateral esquerda, que é crítico, e vocês ficam com um bom jogador que é conhecido aí no Uruguai. A negociação está sendo assim, dessa forma. O meia, o Michel Araújo, agrada o time uruguaio, o Nacional. Todos lá no Uruguai conhecem o Michel Araújo, principalmente depois que ele veio para o Fluminense. Então essa negociação está acontecendo. E o site Saudações Tricolores deu uma acrescentada, deu uma confirmação nessa negociação, dizendo a seguinte coisa: de acordo com os Saudações Tricolores, o Fluminense sondou Camilo Cândido e estuda incluir, aí já é um estudo, incluir Michel Araújo numa eventual transação, transferência, uma troca, um abatimento financeiro para que o Camilo Cândido venha para o Fluminense. Minha opinião é a seguinte: eu acho que o Michel Araújo é um jogador que joga em mais de uma função. Pode jogar aberto pelo lado do campo, pode jogar no meio de campo, mas como um meio atacante, não um jogador de armar jogadas, mas um jogador que agride a linha adversária. Pode jogar até mesmo numa posição de ala pelo lado esquerdo, uma improvisação. É um jogador que faz mais de uma função e eu gosto muito do futebol do Michel Araújo. E eu acho ele um jogador importante para o elenco tricolor. É muito bom você ter no seu elenco um jogador uruguaio, raçudo, que faz mais de uma função. Acho que ele pode ser muito útil nessa temporada de 2023. Mas o Fluminense está tão desesperado, está com uma situação tão complicada para conseguir um lateral esquerdo, e isso é tão emergente por parte do Fluminense, que o Fluminense resolva esse problema, que está querendo abrir mão do Michel Araújo para trazer esse jogador que é o Camilo Cândido. Eu envolveria outra mala, eu colocaria umas malas aí, sem alça, de papelão, em dia de chuva, que estão no elenco do Fluminense, para tentar trocar com o Nacional do Uruguai, envolver aí no abatimento financeiro. Aí, posso fazer uma lista. Caio Paulista, Cris Silva,
né? Outras malas aí que podem muito bem serem trocados ou envolver nessa transferência com Camilo Cândido. Mas, pelo visto, a equipe do Nacional gosta da ideia da transferência do Michel Araújo para o time uruguaio. Então vamos falar agora do Vitor Eudes. Vamos falar do Vitor Eudes, novo goleiro do Fluminense. Não é novidade para ninguém que o Marcos Felipe estava insatisfeito no Fluminense desde a chegada do Fábio. Promessas não cumpridas, banco de reserva, então ele só estava esperando uma oportunidade, uma oferta de um outro clube para sair. E o Vitor Lessa trouxe a informação que o Fluminense já tinha um acerto com esse goleiro do Marítimo lá em julho ou agosto. Na metade desse ano de 2022 já tinha um acerto com esse jogador. Só agora que vazou, no final do ano, essa transferência. Até estranhamos, né? Pô, rápido, o Fluminense deu a notícia de que estava à procura de um goleiro cascudo, e no dia seguinte o Fluminense já estava acertado com o Vitor Eudes. Já estava acertado porque a negociação estava se arrastando desde julho e agosto, porque o Fluminense se antecipou a um problema que estava eminente. O Fluminense só estava esperando um clube se interessar pelo Marcos Felipe, e esse clube é o Bahia. Aí acabou os campeonatos, acabou a Copa do Mundo, a coisa esquentou e o Bahia fez a proposta. Aí não tinha mais para onde correr, a Fluminense se apressou para fechar com o Vitor Eudes. Então, boa sorte para o Vitor Eudes, que tem uma qualidade aí, que é catar pênalti. Estamos indo para a Libertadores, fase de grupos. Se Deus quiser, vamos para as oitavas, quartas de finais, semifinais e finais da Taça Libertadores. Tem Copa do Brasil também, que rola um mata-mata emocionante. Como o Fábio não cata pênalti nem por decreto presidencial, deixa o Vitor Eudes no banco de reservas. Viu que o jogo está indo para os pênaltis? Bota o Vitor Eudes para catar os pênaltis ali. Não é a qualidade do cara? Então vamos utilizar essa qualidade. E aí, vamos continuar falando do Bahia? Bahia tá animado, hein? Tá comprando um monte de jogador do Fluminense, emprestado. Vamos lá. Bahia chegou a acordo com o Fluminense por David Duarte. David Duarte vai para o Bahia e acertou a contratação por empréstimo do zagueiro, com a opção de compra. Então, até dezembro de 2023, se der tudo certo, atuar bem, o Bahia vai lá e compra o David Duarte. Ele já realizou exames em Salvador e vai assinar por uma temporada. Essa é a informação do repórter Vene Casagrande. David Duarte teve lesões musculares ao longo do ano e também não agradou o técnico Fernando Diniz. Não só o Fernando Diniz, grande parte da torcida do Fluminense. Mas o Flu confia no potencial do zagueiro, mesmo o Fernando Diniz não se agradando da atuação dele, e a grande parte da torcida, e não quer se desfazer dele em definitivo, por isso o empréstimo foi visto com bons olhos pela diretoria tricolor. Não agradou, né, irmão? Na verdade, o Fluminense não confia no potencial do zagueiro, né? Ele não agradou, viu que essa contratação vinda do Uran não deu certo, por isso está trazendo aí o Vitor Mendes, do Atlético Mineiro, e está liberando ele para a equipe baiana, né? Vamos botar as cartas na mesa, vamos ser sinceros, correto? Já acertado com o Atlético Mineiro, né? Já acertado com o Atlético Mineiro e Keno, o Fluminense aguarda o atacante e o clube mineiro resolver pendências para sacramentar a contratação do jogador por 3 temporadas. O Keno está vindo para o Fluminense por 3 temporadas, 3 anos de Keno no ataque do tricolor. Informação do Vene Casagrande. Por conta de um problema entre Keno e o Atlético Mineiro, o acerto com o Fluminense acabou atrasando, dando uma atrasada aí na negociação. A proposta de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 600 mil reais, por 100% dos direitos do jogador, já foi aceita e, se tudo der certo, ele vai assinar até dezembro de 2025. Outro jogador que está vindo para o Fluminense e já desembarcou aqui no Rio de Janeiro é o meia atacante Lima. Ele chegou nesta segunda-feira e vai assinar nesta terça-feira com o Fluminense para concretizar o anúncio oficial. Nessa terça, videozinho, foto, camisa do Fluminense, Mário do lado dele e também por 3 anos de contrato. Então, Keno por 3 temporadas e Lima vindo do Ceará também por 3 temporadas. Lima chega ao tricolor com aval do Fernando Diniz. Foi um pedido, sem jogar mal, culpa o Fernando Diniz, ele que é o culpado.
que pediu sua... Mas o Lima é bom jogador. Que pediu a sua contratação à diretoria. Por ele ter vínculo com o Ceará até final de 2023, até dezembro, o Fluminense dará uma compensação financeira ao Ceará. Não me pergunte quanto. O Fluminense é muito bom, o Fluminense. O Fluminense vai dar um dinheirinho aí pro Ceará para compensar esses 12 meses que ele ainda tinha de contrato com o Ceará. E pra gente fechar o nosso vídeo, lembra aquele volante Christian, que teve uma especulação aí que o Fluminense estava interessado nele, Christian do Atlético Paranaense? Aí foi desmentido, aí fala, não, o Fluminense não está interessado pelo volante do Atlético Paranaense, não. Aqueles mesmos que sempre desmentem notícia dos outros. Pois é, mas estava interessado sim. Fez uma sondagem sim pelo Christian do Atlético Paranaense. Quem está trazendo essa informação é a Nádia Mauad, setorista, né, acompanha o Atlético Paranaense, ela fica na beirada do campo todas as vezes que o Fluminense joga contra o Atlético Paranaense, trabalha na TV Globo e no Globoesporte.com. Ela que está trazendo essa informação. O Fluminense procurou, apesar dos desmentidos, o Atlético Paranaense por Christian, a pedido do técnico Fernando Diniz, que conhece o jogador, mas conversas não avançaram. O volante tem proposta do Cruzeiro e do Vasco. Então as tratativas com o Fluminense deram uma esfriada e não avançaram. Então está confirmado, o Fluminense está à procura de um segundo volante, está à procura de um jogador para ficar no lugar do Nonato. Desde que o Nonato saiu, o Martinelli não tem um reserva para dar uma sombra ali, para dar um fervo ali no Martinelli, para ele não descansar, porque tem um cara ali na sombra dele. Então está faltando esse jogador, um segundo volante no elenco para a próxima temporada. Acabou, né? Tô ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, até o próximo vídeo. Fui!